Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os outros tipos de equação que uma reta no espaço pode ter. Anteriormente, nós vimos que toda reta no espaço pode ser caracterizada através de uma equação vetorial. Então, vamos relembrar alguns conceitos. No espaço, dado um ponto e um vetor, que vai ser para a gente o vetor diretor dessa reta, eu consigo fazer a seguinte representação. Eu consigo colocar o meu vetor diretor começando a partir do ponto A. Ao esticar esse vetor, ou então eventualmente mudar o sentido do vetor, eu consigo gerar todos os pontos que pertencem a essa minha reta. Então, gerar um ponto em uma determinada reta no espaço significa gerar um vetor AP, construir um vetor AP, que é múltiplo do meu vetor diretor. Certo? Então, é a partir dessa ideia de múltiplo de vetor e o fato de um múltiplo de um vetor ser uma contração ou uma dilatação desse vetor, é que a gente vai ter a equação que caracteriza a nossa reta no espaço. Se a gente conhece esse vetor, né, vamos chamar aqui esse vetor de vetor V e vamos dizer que as coordenadas dele são A, B e C, e a gente tem um ponto, vamos dizer aqui que as coordenadas são x1, y1 e z1, ou x de A, y de A e ZA. Então, esses são os dois elementos que eu preciso para poder definir uma reta no espaço. A gente viu em sala que eu também posso construir esse vetor se eu tiver dois pontos. Então, por exemplo, se toda a minha construção começasse a partir de um ponto A e de um outro ponto B, eu poderia usar como vetor diretor, então como vetor que vai dar a direção da minha reta, exatamente o vetor AB. Certo? Então, se eu tenho dois pontos, o meu vetor diretor é o vetor formado pelo ponto A e pelo ponto B. Mas em algumas situações a gente vai ter um ponto e o vetor diretor, com isso a gente também consegue construir a equação vetorial da nossa reta. Então, a gente viu que se um ponto pertence a essa minha reta, necessariamente eu consigo escrever esse meu ponto P da seguinte forma: P como sendo A mais T vezes o meu vetor diretor, T pertencente aos reais. Usando as coordenadas do ponto P, do ponto A e do vetor diretor V, a gente consegue escrever que x, y, z tem que ser igual às coordenadas do ponto A mais t vezes as coordenadas do meu vetor. Essa equação, então, é a equação que a gente chama de equação vetorial da nossa reta. É uma representação dessa minha reta. E aí, para cada t que eu escolho, para cada valor de t, a gente viu em sala, valor t pertencente aos reais, temos um ponto P pertencente à minha reta. Como t pode ser qualquer número real, à medida que eu vou testando diferentes valores de t, eu vou encontrando diferentes pontos da minha reta. Da mesma forma, se eu tenho um ponto que pertence à minha reta, então deve existir um único t, deve existir um único t pertencente aos reais, tal que A vezes P, né? Esse vetor que sai do A e chega no P, é exatamente esse t que a gente fixou vezes o meu vetor diretor. Ele é um múltiplo necessariamente do meu vetor diretor. O que significa isso? Significa que quando eu tiver um ponto e quiser verificar se esse ponto está na minha reta ou não, eu vou jogar as coordenadas do meu ponto aqui e eu preciso, ao comparar com as coordenadas do lado direito da minha equação vetorial, encontrar o mesmo t que sirva para a coordenada x, para a coordenada y e para a coordenada z. Certo? Então, vamos fazer um exemplo numérico um pouquinho diferente do exemplo que a gente fez em sala, um pouquinho de alguns números diferentes. Então, vamos lá. Ele pede nesse exemplo determinar a equação vetorial da reta que passa pelo ponto 3, 0 e menos 5 e tem a direção desse vetor. Então, o vetor que a gente tem é justamente o vetor que vai ter a mesma direção da nossa reta. Então, o vetor é essencial porque é o vetor que vai dar a direção da nossa reta. E aí a gente precisa lembrar que essa representação do IJK é uma representação que a gente está usando os vetores canônicos IJK, mas nada mais é do que eu escrever o vetor 2, 2 e menos 1. Ou eu uso IJK somando, ou então eu uso só as coordenadas. Então, eu tenho esse vetor diretor e o ponto com coordenadas 3,
0 e menos 5. Aqui no exercício ele está pedindo a equação vetorial da nossa reta. Então, vamos lá. Equação vetorial. A equação vetorial dessa reta, vamos chamá-la de R, vai ser x, y, z, que é o meu ponto incógnita, justamente para eu poder testar, as coordenadas do ponto A, mais t vezes as coordenadas do meu vetor diretor. Pronto, essa aqui é a minha equação vetorial da reta que passa pelo ponto 3, 0 e menos 5 e tem a direção do vetor 2, 2 e menos 1, certo? Então, vamos fazer alguns testes. Por exemplo, se t for igual a 2, ou 1, né? Para ficar mais fácil. Se t for igual a 1, vamos fazer a nossa conta aqui. 2. Então, se eu colocar 1 aqui nessa coordenada, eu vou ficar com 3 mais 2, que é 5, certo? 0 mais 2, então 1 vezes 2 é 2. 0 mais 2 é 2. Menos 5, menos 1, menos 6. Portanto, quando eu coloco t igual a menos 1, t igual a 1, perdão, nessa equação, fazendo exatamente o papel daquele parâmetro t, eu tenho que o vetor 5, 2 e menos 6 faz parte, com certeza, da minha reta R. Posso testar um outro valor de t também. Por exemplo, vamos testar t igual a menos 2, certo? Então, aqui no lugar de t, a gente vai colocar menos 2 e vai fazer a multiplicação. Então, vamos ver como é que vão ficar as coordenadas. Se você quiser, você pode parar o vídeo e fazer esse cálculo aqui, certo? Então, eu vou ficar com 3, 0 e menos 5, aqui eu vou fazer separado, e vou fazer a distributividade. Então, eu vou ficar com mais menos 4, menos 2 vezes menos 2, menos 4, menos 2 vezes menos 1, 2. Então, fiz ali o meu produto, certo? E aí, quem vai ser o meu ponto? A soma do ponto A e desse múltiplo do meu vetor. 3 com menos 4, menos 1, 0 com menos 4, menos 5 com menos 2, menos 3. Então, esse ponto, menos 1, menos 4, menos 3, também é um ponto que pertence à minha reta. E assim por diante. Cada valor de t que eu quiser testar, positivo, negativo, 0, 1, 2, meio, fração, raiz de 2, qualquer valor que eu quiser testar, vai me gerar um ponto na minha reta. E aí eu posso fazer o caminho contrário também. Eu posso verificar se um ponto está na minha reta ou não. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha equação vetorial da reta, certo? Eu vou copiar ela aqui embaixo, só porque eu vou utilizar ela aqui embaixo. E eu quero, por exemplo, responder a seguinte pergunta. Eu tenho, por exemplo, vamos pegar um ponto qualquer aí. Vamos pegar o ponto P com coordenadas 1, 1 e 1. Um ponto qualquer, tá? 1 e 1. Eu quero saber se esse ponto está na minha reta. Eu não sei disso. Então, eu quero verificar se esse ponto está na minha reta. Portanto, aqui onde está o x, y, z, eu vou colocar 1, 1 e 1. E eu vou fazer uma igualdade de vetores. O que acontece do lado direito tem que ser igual ao que acontece do lado esquerdo. Então, o x da primeira coordenada tem que ser 3 mais 2t. O y da segunda coordenada, deixa eu fazer diferente. Eu vou colocar 1, 2 e 3, só para a gente ficar com números diferentes, tá? Para não ficar 1, 1 e 1. 2 e 3, então 2 do y tem que ser igual ao y do lado de cá, que é 2t. 0 mais 2t, então 0 eu posso jogar fora. E a coordenada z do lado direito, do lado esquerdo, tem que ser igual a menos 5 menos t. Esse vezes esse, menos t. Certo? Então, se esse meu ponto P estiver na minha reta, eu tenho que achar um t que sirva para o x, para o y e para o z, para a primeira, para a segunda e para a minha terceira coordenada. Se eu resolver a primeira equação, eu vou encontrar, vocês podem parar o vídeo e resolver, eu vou encontrar menos 2 sobre 2, t igual a menos 1. A segunda equação eu vou encontrar t igual a 1. E a terceira equação, se eu não estou enganada, eu vou encontrar t igual a menos 8. Achei um valor t, um parâmetro, um valor que eu vou esticar ou contrair o meu vetor, que funcione para as três coordenadas ao mesmo tempo? Não. São valores diferentes. Portanto, qual é a minha resposta à minha pergunta que eu fiz? Esse ponto P, 1, 2, 3, está na minha reta? Não. Esse ponto não é um ponto que pertence à minha reta. Se ele pertencesse, eu teria que achar um parâmetro que funciona para as três coordenadas.
justamente para que A vezes P seja um múltiplo do nosso vetor diretor, certo? Continuando então, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tipos de equação da reta. Então, além dessa equação vetorial, a gente pode escrever essa equação de um jeito um pouquinho diferente e a gente tem outros tipos de representações que vão ser úteis aqui para a gente também. A segunda representação da nossa reta é o que a gente chama de equações paramétricas. Então, a gente vai ter um conjunto de equações chamadas de equações paramétricas. Como que essas equações são definidas? Para determinar as equações paramétricas de uma reta, a gente vai pegar a nossa equação vetorial, que a gente acabou de ver anteriormente, e vai simplesmente escrever ela, só que separando as coordenadas x, y e z. Então, olha só, aqui do lado direito, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a distributividade do meu t, então vai ficar t vezes a, t vezes b e t vezes c, e posso juntar o x da primeira do meu ponto A com t vezes a. Então, eu fico com essa coordenada do lado direito, x do ponto e t vezes a da multiplicação pelo vetor diretor do parâmetro t. A mesma coisa com o y e a mesma coisa com a coordenada z. Z mais t vezes o valor da coordenada c do meu vetor diretor. Então, o que eu fiz? Eu faço uma comparação entre o lado direito, o lado esquerdo, na verdade, que é incógnita, e o lado direito, que são valores conhecidos, e esse t como parâmetro. E organizo as minhas equações dessa forma. Então, x é igual a x1 mais a vezes t, y é igual a y1 mais b vezes t, e z é igual a z1 mais c vezes t, que são exatamente essas equações que estão aqui, que são as chamadas equações paramétricas da minha reta. Então, perceba o seguinte, o que eu tenho de parâmetro nessa equação é justamente o t, do lado esquerdo da minha igualdade. x1, y1 e z1 são valores conhecidos, assim como a, b, c também são valores conhecidos. Então, quando eu olho para a minha equação paramétrica, eu sei dizer exatamente quem são as coordenadas do meu ponto. Eu sei que esses três valores estão associados ao ponto A e eu sei que esses três valores que acompanham o meu parâmetro t são exatamente as coordenadas do meu vetor diretor, coordenada x, coordenada y e coordenada z, certo? Então, eu olhando a equação vetorial, eu sei exatamente como extrair as coordenadas tanto do meu ponto A quanto do meu vetor diretor. Basta olhar os números que estão sozinhos na equação e os números que estão acompanhando aquele parâmetro t. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo que envolve todas essas equações que a gente vai falar agora, certo? A partir dessa equação paramétrica, a gente pode deduzir um outro tipo de representação para nossa reta, chamada de equações simétricas da reta. Então, a gente está dando nome aos bois, né? A gente está nomeando essas representações da nossa reta. Então, como que eu acho as equações simétricas da minha reta? A partir das minhas equações paramétricas, que foram essas que a gente acabou de ver, a gente vai isolar o nosso parâmetro t nas três equações. A gente vai isolar o t na primeira, na segunda e na terceira equação. Então, vamos ver como é que vai ficar se a gente fizer esse isolamento dos meus parâmetros t. Isolando o parâmetro t na primeira, eu vou ficar com x menos x1, que passa para o outro lado negativo. O a que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui vai ser a associação entre as coordenadas x e y do ponto e do vetor com o meu parâmetro t. Da mesma forma, eu vou isolar o t na segunda equação. Então, eu vou ficar com y menos y1 sobre b. Isso vai ser o valor do parâmetro t na segunda equação. E a mesma coisa na terceira. z menos z1 sobre c. Isso vai ser o meu parâmetro t. Só que lembra que eu acabei de comentar agora que se a gente tem um ponto que está na reta, o valor de t tem que ser o mesmo para x, para y e para z, senão esse ponto não pertence à minha reta. É a partir dessa afirmação que a gente vai deduzir as equações simétricas. As equações simétricas nada mais são do que a gente igualar essas três equações, visto que todas elas devem ser iguais ao mesmo parâmetro t para que um ponto esteja na minha reta ou não. Então, nessa equação simétrica, percebam que a gente não tem mais o parâmetro t sumiu.
E aí o que a gente tem são as incógnitas, que são as coordenadas do ponto. A incógnita x, a incógnita y e a incógnita z. Então a equação simétrica é a primeira equação que não depende desse parâmetro t. A gente usa ele para poder chegar na equação, mas ela não depende desse parâmetro t. Ela depende apenas das coordenadas do ponto x1, y1 e z1 e das coordenadas do vetor diretor a, b e c, certo? A partir dessa equação simétrica, a gente consegue definir a nossa última representação para a reta, que são as chamadas equações reduzidas da nossa reta, certo? Então, como é que a gente vai chegar nessas equações reduzidas? Eu vou fazer a dedução aqui, depois eu volto na explicação ali das equações. Então, como é que a gente vai achar as equações reduzidas? A gente vai pegar as equações simétricas da nossa reta, certo? Que tem como incógnitas x, y e z. Então, vamos pegar as nossas incógnitas aqui, x, y e z, certo? E o que vai acontecer? Eu vou igualar de 2 a 2 essa expressão. Então, por exemplo, eu vou escolher uma variável para ser a minha variável livre. Geralmente, a gente escolhe a variável x por uma questão de simplicidade. Então, eu vou escolher a minha variável x para ser a minha variável livre. Então, eu vou igualar da seguinte forma. Eu vou usar a expressão que envolve x e y, que é essa expressão que está aqui embaixo, certo? Só ficou na ordem trocada, mas é exatamente a expressão que está ali em cima. E eu vou usar a igualdade que envolve x e z. Por que eu escolhi o x e o z? Porque eu quero que o x apareça em função de y e eu quero que o x apareça também quando a gente estiver olhando para a terceira variável z. Por isso a gente vai ter que escolher uma variável para ficar com as outras duas. Eu escolhi x para ficar com y e x para ficar com z. E aí eu vou usar essas duas relações então. A igualdade envolvendo y e x e a igualdade envolvendo z e x. Só que percebam o seguinte, o que eu tenho de incógnita? Vou fazer com essa primeira. Quem são as minhas incógnitas nessa igualdade que só envolve y e x? É só o y e o x. As outras coisas que aparecem aí são números que a gente conhece, certo? Então, o que eu vou fazer com essa expressão? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, que a gente já sabe fazer, vou organizar todos os números e vou isolar o meu y. Isolar o y bem do jeito que a gente faz para encontrar o quê? Para encontrar a equação reduzida da nossa reta. As equações reduzidas da reta no espaço são equações reduzidas de uma reta no plano. Tem a ver com as equações reduzidas na reta no plano. Por isso que ela ficou exatamente com esse formatinho. O y isolado, algum número vezes x, que a gente está chamando de m, que é o nosso coeficiente angular, e um número vezes y, que é o nosso coeficiente linear dessa equação que envolve y e x. Da mesma forma com o meu z, eu vou fazer igual. Quem que são as minhas incógnitas aqui? Z e x. Então, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, isolar o meu z, e a partir disso eu vou ter uma expressão que envolve z e x. Por que eu isolei o x? Para que o z fique em função da variável x. Por isso que eu isolei a variável z ali naquela expressão, certo? E aí eu tenho, então, as equações reduzidas de uma reta. No espaço, as equações reduzidas que definem uma reta são duas. São um par de equações reduzidas. Então, quem são as equações reduzidas dessa nossa reta? São o par formado por essas duas equações. Percebam que essas equações são duas equações, têm aquele formato de equação reduzida da reta no plano, e que essas equações também não envolvem a variável, o parâmetro t, envolvem apenas as coordenadas do nosso ponto, x, y e z, certo? O que tem de vantagem nessas equações reduzidas? A grande vantagem nessas equações reduzidas é que elas não dependem do ponto nem do vetor que a gente começou esse nosso cálculo todo. Por quê? Na equação vetorial, paramétrica e simétrica, quando a gente define essas equações, a gente parte do ponto de partida que a gente tem um ponto e um vetor. Um ponto que esteja na reta, mas quantos pontos tem na reta? Infinitos. Um vetor que seja paralelo à minha reta, que tenha a mesma direção da minha reta. Mas quantos vetores têm essa propriedade? Infinitos também. Então, o que acontece é que eu posso usar qualquer ponto que está na minha reta e qualquer vetor diretor. Então, não existe uma única equação vetorial.
Pode ser que eu use o ponto A, o colega queira usar o ponto B. As duas equações vão estar certas, vão ser diferentes, mas vão estar certas. Pode ser que eu queira usar um vetor e o meu colega queira usar o oposto. Pode ser que eu queira usar o vetor e o meu colega queira usar a metade do meu vetor. Todos esses vetores têm a mesma direção, certo? Então, a equação vetorial, paramétrica e simétrica, ela não é única. Elas dependem do ponto e do vetor que a gente escolhe. A reduzida, por outro lado, independente do ponto e do vetor que a gente comece, essas equações são únicas. Então, eu posso começar com ponto A e com vetor, o meu colega pode começar com ponto B e com outro vetor, a nossa equação vetorial vai ser diferente, a paramétrica vai ser diferente, a simétrica vai ser diferente, mas as nossas duas equações reduzidas têm que ser necessariamente iguais. Então, essa é uma grande vantagem da equação reduzida. Independente do ponto e do vetor, elas são sempre iguais lá no final, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exemplo numérico do começo ao fim. A gente vai pegar um ponto e um vetor, vai fazer a equação vetorial, a equação paramétrica, a equação simétrica e a equação reduzida para a reta associada a esse ponto e esse vetor. Então, vamos lá. Tenho aqui o meu ponto, certo? E a minha reta é paralela a esse vetor. Então, se eu tenho uma reta que é paralela a um determinado vetor, então eu posso usar esse vetor como vetor diretor da minha reta. Posso usar ele, ele serve para ser o meu vetor diretor, afinal de contas ele é paralelo à minha reta. Então eu tenho os dois elementos que eu preciso para definir a minha reta, certo? Então vamos lá. Equação vetorial. Como é que a gente define a equação vetorial? X, Y, Z igual às coordenadas do ponto, 3, menos 1 e 2, mais t vezes as coordenadas do nosso vetor, menos 3, menos 2 e 1. É realmente uma forminha, é só encaixar na forminha, a gente tem a nossa equação vetorial da reta. Equação paramétrica, pega a vetorial, só que escreve na forma de um sistema x, y e z. Então, a gente vai organizar a nossa equação na forma de um sistema com três incógnitas. Então, x, y, z é o que eu tenho do lado direito, certo? Os números que estão sozinhos vão ser as coordenadas do meu ponto, 3, menos 1 e 2. E os números que estão com t são as coordenadas do vetor. Então, t vezes menos 3, eu tenho menos 3t na primeira coordenada, menos 2t na segunda coordenada e t na terceira, mais t. Certo? Só organizo. A equação paramétrica ela é uma equação, acho que, na minha opinião, mais fácil da gente olhar, né? Justamente porque está separado a coordenada x, y e z. Então, equação paramétrica prontinha, dado o ponto e o vetor. Equação simétrica. O que a gente vai fazer para a gente ter a nossa equação simétrica? Vamos isolar o t em cada uma das equações. Então, esse 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. X menos 3 dividido por menos 3, que é o número que está multiplicando o meu t. Professora, deixa esse menos 3 negativo aqui embaixo? Sim, deixa ele negativo, tá? Na equação simétrica, a minha variável tem que estar sempre na frente e com 1 na frente, tá? Então, ela tem que estar sempre positiva. Então, deixa aquele menos 3 quietinho ali embaixo, ele vai ser a coordenada do teu vetor diretor. Isso aqui é igual, esse 1 passa para lá positivo, y mais 1 dividido por menos 2, também deixa o menos 2 quietinho ali embaixo. Z menos 2, esse cara passa para lá. O número que está multiplicando o t é 1, então coloco 1 dividindo aqui para a gente ter bem certinho o número que está em cima e o número que está embaixo. Então, percebam que na equação simétrica, as minhas variáveis sempre estão com 1 na frente, positivo. Se tiver algum número negativo embaixo, deixa ele lá embaixo, tá? É uma representação para a gente ter de certeza a equação simétrica da minha reta. Por fim, a equação reduzida. Então, vamos achar a equação reduzida em função da nossa variável x. Então, a gente vai comparar o x com o y e vai comparar o x com o z e vai isolar o y, isolar o z e vamos ter as duas equações reduzidas. Então, a minha primeira equação reduzida vai ser x menos 3 sobre menos 3 igual a y mais 1 sobre menos 2. Vamos fazer a multiplicação cruzada, então isso aqui vai ficar menos 2x mais 6 igual a menos 3y menos 3, certo? Se eu não errei nenhuma conta. Aí,
Vou isolar o meu y, certo? Então, vou passar o y para o outro lado e tudo para o lado direito. Então, eu tenho 3y é igual a 3 menos 6 mais 2x. 3y é igual a 2x menos 9, se eu não estou enganada. Y é igual a 3 sobre 2x menos 3. Essa é a minha equação reduzida em função de x e y, certo? Passei aqui para outra página porque tinha acabado o meu espaço, certo? Agora a gente vai comparar a equação do x com a equação do z. A equação do z está lá em cima, z menos 2 sobre 1, certo? Então, a partir dessa equação, vamos fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ficar com x menos 3 é igual a menos 3z mais 6. 3z é igual a 6 mais 3 menos x. 3z vai ser igual a menos x mais 9. Portanto, z vai ser menos 1 dividido por 3x, mais 3, 9 dividido por 3 é 3. E aqui eu tenho, portanto, as minhas duas equações reduzidas, mas a reta é formada por essas duas. Então, quem são as equações reduzidas dessa reta? Y igual 2/3 de x menos 3, no formato reduzido, e z igual a menos 1/3 de x mais 3. Certo? Então, essas aqui são as equações reduzidas da minha reta. São equações que envolvem x, y e z, não dependem daquele parâmetro t e vão ser a mesma independente do ponto e do vetor diretor que eu utilizar para definir a minha equação vetorial, paramétrica ou simétrica da reta. Certo? Para a nossa aula de hoje era isso e até mais.